A vida de alguns políticos de esquerda no sul do Brasil anda muito complicada. Você vai ver aqui caso de assédio, você vai ver caso de violência, você vai ver caso de perseguição política, quer dizer, cassação não justificada legalmente do mandato. Vamos conversar sobre esse assunto aqui com a Carol D'Artora, que é deputada e talvez tenha alguma experiência aí nessa coisa de perseguição política também. Vamos ver. Ó, eu vou citar 3 casos, tá? De político aqui no Sul, sendo emparedado por fascista, e vou começar com uma confusão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no auge da pandemia. Eu não escolhi a imagem mais representativa desse confronto. O que aconteceu aí foi um grupo anti-vacina invadiu esse plenário, causou uma tremenda uma confusão e deu porrada em vereadora e vereador de esquerda. Leonel Hadi é o vereador que soltou essas imagens, e tem outras que são impressionantes. Assim, os caras tinham, atenção, suástica dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, capital. Eu poderia ter escolhido outras cenas ali que seriam mais, eu acho que mais Mas eu me lembro da cena e conheço o vereador Leonel Hadi, estava vereador aqui em Curitiba junto com Renato Freitas e professora Josete nessa época. Foi um período muito difícil porque foi durante a pandemia e essa gente maluca, fascista, em várias câmaras, né? Estavam protestando contra lockdown, protestando contra a obrigatoriedade da vacina para que você estivesse em alguns espaços, né? Chamavam o passaporte vacinal de... Enfim, estavam dizendo que isso estava vetando o direito deles de ir e vir, estavam fazendo essa argumentação em todas as câmaras de vereadores. E lá em Porto Alegre, o que aconteceu foi bizarro mesmo, porque eles entraram lá com suástica e, como se não bastasse, chamaram, acho que 2 vereadoras negras que tinham lá na época, de macaca. Elas entraram gritando isso. Se eu não me engano, nesse mesmo dia, uma mulher branca chamava a vereadora negra dessa Câmara de você não deveria estar aí porque você tinha que ser a minha empregada doméstica. Tem imagem disso. Foi isso que rolou, né, nessa cena. Bem lembrado. O deputado deve ter se envolvido bastante nisso, deve ter prestado muita atenção nesse episódio. Eu não lembrava disso. Né? Era o que a gente estava vivendo, foi terrível aquele período de pandemia. Na Câmara de Curitiba, a gente tinha que ficar aguentando discurso a manhã inteira sobre cloroquina, sobre que estou usando cloroquina, sou pastor, porque tem vários pastores na Câmara de Curitiba, né? Aí, porque eu estou usando, minha família, minha igreja, tá todo mundo bem, é uma mentira, ninguém é obrigado, porque vacina é chip da besta. Eram esses discursos todo dia. E enquanto eu, por exemplo, sou professora, meus colegas estavam sob ameaça de ter que ir para dentro da sala de aula e morrer. Inclusive, tivemos diversos colegas que perdemos para a Covid. Nesse contexto deles não terem sua segurança de trabalho, de não terem garantidas as suas condições de trabalho para que continuassem vivos. Então, foi um período de muita luta, assim. E como em 2020, várias vereadoras negras se elegeram em várias câmaras, então lá em Porto Alegre, olha, se eu não me engano, pode ser que eu estou cometendo um erro, mas se eu não me engano, lá em Porto Alegre, para além do Leonel Hadi, que é um super companheiro e se elegeu com a pauta do antifascismo, e lá ele luta mesmo contra o nazismo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ele se elegeu com essa pauta, se eu não me engano, mais um vereador negro e uma vereadora negra, acho que é a Laura Cito, nessa Câmara. Aqui em Curitiba, em 2020, eu, a primeira mulher negra eleita aqui em Curitiba, o Renato Freitas, que é um jovem negro periférico,
Então, assim, a gente aumentou a bancada de esquerda e a gente aumentou com essas identidades em várias câmaras, né? Isso foi no Brasil todo. Então, era com isso que a gente estava lidando, né? A gente ia ali fazer as nossas defesas, falar contra a Covid, falar que a gente precisava, por exemplo, de um período de lockdown, que a gente precisava de vacina. A gente teve que, assim, se não me engano, a gente teve que fazer requerimento para que as unidades de saúde não permitissem que os médicos continuassem recomendando ivermectina, porque era isso que estava acontecendo. As pessoas iam até a unidade de saúde e saíam com uma receita de ivermectina assinada pelo médico. Então, aí, só que a gente fazendo isso com os nossos corpos, né? Corpos pretos, corpos periféricos, corpos de mulheres. Então, a violência, a reação da violência foi absurda. As pessoas perguntam, às vezes, algumas pessoas perguntam assim, como é que tá sendo na Câmara e tal, porque tá muito, né, fascista, tem aquela gente louca. Eu falo, gente, eu venho do Sul, eu venho de Curitiba, eu tinha que lidar com isso 3 vezes na semana pela manhã, ainda com esse clima frio que a gente tem aqui. Então, foi com isso que eu vivi. Para mim, eu já tive uma bela escola. A gente segue em frente, tem um outro caso de político de esquerda no sul do Brasil, né, encarando situações bastante adversas aqui, que eu gostaria que a Carol comentasse com a gente. Olha lá. Ó. Maria Tereza Capra, do PT, teve o mandato cassado após denunciar uma suposta apologia ao nazismo. Suposta é sacanagem. Suposta é porque essa emissora quer se garantir, não quer ser processada à toa. Mas suposta é sacanagem, eu vi. É nazista, tá? De Santa Catarina, Maria Tereza. Eu vou falar. Em Santa Catarina. A notícia é destaque no site da CNN. Os vereadores da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste cassaram o mandato da petista por suposta quebra de decoro parlamentar. Foram 10 votos a favor da cassação e apenas um contra, o da própria vereadora. Maria Tereza publicou um vídeo nas redes sociais com a denúncia de uma manifestação em frente à base do Exército na cidade, em novembro do ano passado. Tá, me chama atenção nessa história, Carol. A votação é uma doideira. 14 votos de 15 pela cassação de uma mulher que falou, nessa cidade tem gente nazista. E o argumento lá foi, é uma quebra de decoro, porque ela generalizou o caráter da população da nossa cidade e as preferências ideológicas da população da nossa cidade. Cassem o mandato dela. Obviamente isso é um problemão na justiça nesse momento, né? É porque não é lícita a cassação desse mandato, mas isso aqui é um demonstrativo do tipo de intenções que moram nessas casas legislativas municipais. Olha, isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Uma denúncia que eu passei a fazer muito fortemente é essa denúncia da violência política e de o que é permitido dentro do parlamento, dentro de um espaço institucional. E porque vi pessoas fazerem discurso nazista dentro de Câmara, né? O que essa vereadora passou, a gente passou aqui, né? O Renato também teve um mandato cassado aqui. Eu tive uma tentativa, criaram uma fake news e tentaram levar uma sindicância contra mim, mas foi tão feio, foi tão sem prova, foi tão absurdo que não teve continuidade. Então, isso demonstra, e várias outras câmaras, então várias também, né, nesse período ali, 2020, mas ainda estamos lidando com essa realidade, também se inaugurou um período de intensa violência política. Aliás, esse período se inaugurou bem antes, né? A gente teve, acho que assim, a gente pode falar, por exemplo, do assassinato de Marielle e vir de lá para cá. Mas esse período de intensa violência política nos discursos, violência política dentro do plenário, crime sendo permitido. Eu sempre digo que, por exemplo, você entrar num parlamento na Alemanha e fazer apologia ao neonazismo, você não fica ali, você vai para uma comissão de ética, você é cassado. Já tem consenso social de que isso é proibido, não é permitido em espaço democrático. No Brasil, isso é permitido. No Brasil, a gente vê pessoas ocuparem um espaço, né, público, que é o espaço do parlamento,
para fazer discurso transfóbico, homofóbico, misógino, racista. Isso acontece. Então, essa é uma primeira coisa, essa violência política permitida. E a segunda é contra quem? Contra quem essa violência política? Então, a gente viu essa violência política se acirrar contra mulheres, contra pessoas negras, contra pessoas LGBTs, que passaram a ocupar esse espaço. E ontem, o Antídoto falou uma coisa que eu achei muito interessante, uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar, que é a perspectiva de eles irem para cima mesmo de quem eles realmente não toleram. E quem eles realmente não toleram nessa sociedade? As mulheres, as pessoas negras, a população LGBT. Então a gente só vê, o que a gente vê é essa reprodução da violência que já é cotidiana contra nós. Essa violência ela já está colocada, ela já está em números, se a gente olhar todos os números de violência. Então, quando a gente chega dentro do parlamento, aonde estoura? Para cima de quem eles vão? Vão para cima das mulheres. E aí, vamos caçar, porque na compreensão deles, é uma mulher, é uma vereadora. A gente está vendo pedidos de cassação contra deputadas, né? Agora na Câmara, deputadas indígenas, deputadas negras, mulheres. Então, assim, é essa parte frágil, essa ponta fraca da nossa sociedade que dentro do parlamento continua com a mesma, trazendo essa fragilidade e sofrendo essa violência. Eu, por ter sido muito vítima de violência política desde que botei a minha cara para as pessoas, né? Desde que eu botei minha cara na praça, tenho sido vítima de violência política, e isso me chama muito a atenção. Isso, para mim, foi mais forte quando pautei o projeto de cotas nos serviços públicos municipais aqui em Curitiba, e para ter a aprovação desse projeto, tive mesmo que lidar com o discurso racista. Foi muito duro. É muito duro para uma pessoa negra ter que dizer que o racismo é uma violência, ter que dizer que o racismo é um problema social, né? Isso exige uma resistência dobrada. E tive que fazer isso, tendo discursos de volta ali dentro da Câmara como, isso é racismo reverso, isso vai reforçar mais ainda o racismo na cidade de Curitiba, como se isso fosse possível, né? Curitiba é uma cidade em que o racismo está no comércio, é daqui que saiu o vídeo da professora tirando a roupa dentro do Carrefour, né? Então esse é o contexto. Então, como seria possível que o racismo se acirrasse aqui dentro? E a gente lutando para ter medidas que o combatam. E aí tive que lidar com isso, né? Fui acusada de racista reverso, como se não bastasse. Um dos maiores jornais, infelizmente, né, que a gente tem aqui no nosso estado, Gazeta do Povo, noticiou a aprovação do projeto da seguinte forma: Curitiba agora não vai mais ter que contratar pessoas por competência, vai ter que contratar pela cor. Isso é crime. Na minha visão, isso hoje é crime. Mas foi a notícia que esse jornal vinculou sobre mim e colocou uma vereadora do Partido Novo para afirmar que a aprovação desse projeto era um prejuízo para a cidade e que isso era racismo reverso e toda aquela besteira. Então, assim, eu não consegui... eu não consegui que esse fato fosse visto como crime. Um crime contra mim, um crime contra a cidade, um crime ao parlamento, um crime... Enfim, vários crimes. Então, o que eu trouxe, desde que me candidatei a deputada e que trago para Brasília e quero muito pautar, é a extensão dessa violência política, que a gente consiga refinar o que de fato é essa violência política. E protocolei um projeto agora, alterando alguns dispositivos da lei de violência política para que ela se estenda para a violência política de gênero e raça, para a gente poder refinar melhor esse nosso contexto e conseguir punir. Eu separei alguns casos de violência política no sul do Brasil. Então a gente já mostrou. Confusão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com um grupo antivacina entrando lá e metendo porrada,
né? A gente mostrou um caso no interior de Santa Catarina, numa vereadora que falou assim, tem uma saudação nazista na minha cidade, né? E o pessoal interpretou, ó lá, ó, ela disse que a cidade inteira é nazista, caça o mandato dela, outra violência. O terceiro caso que eu vou mostrar ocorre em Florianópolis, né? E a gente tem aqui uma vereadora que foi assediada sexualmente no plenário. Oi, não, senhor presidente, eu tô convencido do voto, inclusive no substitutivo global. Vou acompanhar o voto da liderança do governo e vou tirar o meu nome da discussão porque acredito que já discutiu. Tá aí, cortesia do Poder 360, que clipou, que guardou, que indexou esse registro aí da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Deputada Carol, os primeiros 2 casos que eu mostrei para você, eles eram mais ideológicos, né? Era a direita maluca avacalhando a esquerdalha. Agora você tem um cara ali do PSC dando aquele... Puta, abraço é sacanagem também, né? Sei lá, aquele agarrão ali na Carla Aires do PT. Então é um outro sabor de tragédia, talvez, deputada? Ou é a mesma coisa? A mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. A vereadora Carla Aires, conheço também foi eleita vereadora em 2020, mesmo ano que nós. Uma mulher lésbica. Então, essa violência que ela sofreu, quantas outras parlamentares já sofreram? Eu tenho visto isso na Câmara de Deputados, na Câmara Federal. Então, é a forma de exercer poder, né? Quando eu não consigo te constranger de uma outra forma, eu vou te constranger pelo quê? Eu vou te assediar mesmo. É uma forma de constrangimento, é violência. Foi uma violência, uma importunação sexual, mas foi, acima de tudo, uma violência política. Como que uma mulher não está segura? Como que uma mulher parlamentar não está segura dentro do parlamento? Política, violência permitida. Será que essa pessoa será que eu não acompanhei se quem promoveu aquele assédio perdeu o mandato? Será que essa pessoa perdeu o mandato? Eu não estou informado a respeito disso, deputada, mas se tivesse perdido, a gente saberia. Você respondeu numa comissão de ética e qual foi a consequência? Hoje, em Brasília, a gente está lidando com isso cotidianamente, porque agora aumentaram. A gente tem mulher trans eleita, a gente tem mulheres indígenas eleitas, mulheres pretas lá dentro, e é isso que a gente está vivendo. E aí vai para a comissão de ética uma condescendência gigante, tenho dito isso também. O Lira, a pessoa... O que foi o discurso transfóbico no Dia das Mulheres que aquela criatura bolsonarista fez no plenário? Vestiu uma peruca, nem quero falar o nome. Vestiu uma peruca. No Dia das Mulheres foi satirizar, foi debochar. Sabe? Nós estamos no país no país que mais mata pessoas trans. Um país que tem uma hipocrisia, uma deseducação tão grande que, ao mesmo tempo que mais mata a pessoa trans, é o país que mais consome pornografia trans. A gente tem que reeducar essa sociedade, a gente tem que conversar sobre educação sexual. Aí uma figura pública com vários votos, com redes sociais gigantes, ocupa um espaço público, democrático, que é o plenário, veste uma peruca no Dia Internacional da Mulher. Ele destruiu a pauta do dia. Ele virou pauta naquele dia com um discurso transfóbico. A mídia esqueceu que era o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, a gente poderia ter falado tanto, porque são tantas questões que a gente tem para falar, praticamente tudo que a gente está discutindo economicamente toca a vida das mulheres, porque são as mulheres a maior parte das desempregadas, as que estão nas categorias que menos têm condições de salário, que menos recebem salário digno, são as mulheres as maiores responsáveis ainda pelo cuidado, uma pauta que esse Estado ainda não assumiu, são as mulheres que cuidam, são as mulheres que cuidam das famílias, das crianças, enfim. E tudo isso a mídia podia estar tratando de uma forma educativa, mas não, ficou vinculando o dia inteiro o discurso transfóbico daquela criatura. E ele está lá, ele é um parlamentar, ele vai lá, ele vota.
ele vota contra a igualdade salarial, votou contra a igualdade salarial das mulheres, votou contra o PL 400, votou a favor do PL 490, que foi aquele absurdo quanto às terras indígenas, né, permitindo exploração em território indígena, colocando um marco temporal ridículo. Aí foi lá, votou a favor. Então, assim, isso é violência política, isso é o contexto que o nosso país vive, é isso que a gente tem dentro dos parlamentos. Essas pessoas que são criminosas tomando decisão, decidindo por nós, por uma população extremamente diversa, e a gente não consegue efetivamente punir, demonstrar que são criminosos, são pessoas que estão promovendo a barbárie, o crime, a morte, a desgraça que a gente está colocado e que estamos lutando muito para poder sair. Então, eu trouxe essa indignação, né? Porque eu cheguei na política já sendo ameaçada de morte, tendo que lidar com tudo isso. Então, para mim, hoje, um ponto principal, assim, e que eu trago comigo é o de ampliar o que é violência política e a gente conseguir punir efetivamente para que a gente tenha, inclusive, um refinamento democrático, para que a democracia passe a ser exercida de uma forma séria, para que mulheres, indígenas, LGBTs possam exercer o seu mandato, porque foram eleitos para isso, né?